Fala pessoal, desculpa, eu andei um pouco sumido aqui do YouTube, mas também nem poderia abordar esse tema antes, que é um tema que acirrou os ânimos de todo mundo, mas vamos falar hoje sobre política. E vamos falar de forma apartidária, porque vamos ser honestos. Todos os lados estão repletos de idiotas. A primeira pergunta que todo mundo me faz sobre esse assunto é: políticos usam hipnose? Bom, a resposta depende da sua definição de hipnose. Se para você hipnose é um processo que envolve um transe formal, então não. Mas se para você a definição de hipnose é qualquer comunicação que leva uma pessoa a tomar uma decisão ou uma ação, então sim, com certeza políticos usam hipnose. Mas existem sim técnicas de manipulação mental que acontecem nas eleições que foram muito marcantes nessa eleição, e de manipulação mental eu entendo um pouquinho. E a manipulação mental aconteceu em ambos os grupos. E se você acha que só um grupo sofreu manipulação mental, você provavelmente também está sendo manipulado. Afinal de contas, parte de ser manipulado é não saber que você está sendo manipulado. A primeira técnica que foi muito usada nessa eleição é o apelo ao medo. Principalmente no segundo turno, muitas pessoas votaram com base no medo. Resumindo, muita gente votou no Haddad por medo de um governo Bolsonaro e muita gente votou no Bolsonaro por medo de mais um governo do PT. Carreta furacão passando na rua. Mas mesmo durante o primeiro turno, muita gente apelou ao medo. Muitos candidatos usaram técnicas de indução de medo nos eleitores. E não só os candidatos, mas nas redes sociais, as pessoas também apelavam muito para o medo uma das outras. E não é só nas eleições que o apelo ao medo é muito comum. No comércio, isso acontece o tempo todo. É só você ver os clickbaits que a gente vê aí nas redes sociais todos os dias. Compre esse produto, senão você vai perder muito dinheiro. Clique aqui e descubra a técnica que vai fazer com que você economize tanto. Se você não usar tônico tal, seu cabelo vai cair em 2 anos. É muito comum as pessoas apelarem ao medo das outras para fazer com que elas tomem alguma decisão. E isso acontece na vida pessoal também. É muito possível que hoje existam mais pessoas em um relacionamento por medo de ficarem sozinhos do que realmente por vontade de estarem naquele relacionamento. A segunda técnica é o Yes, Set, uma sequência de sims. O Arquivo X, melhor série de todos os tempos, mostra bem uma utilização do S7 que parece muito com a dos políticos. Lá disse: uma mentira é melhor escondida entre 2 verdades. Vamos dar um exemplo. Se eu digo para vocês que eu estou de barba, uma camisa azul e peso 76 quilos, essa informação lhe parece comum. Você não duvida disso. Mas você não sabe exatamente quanto eu peso. Mas você sabe que a minha camisa é azul. Você sabe, porque está vendo que eu estou de barba. Então a terceira informação, embora você não possa confirmar, lhe parece verdade. Lembrando, o E7 não precisa necessariamente esconder uma mentira entre verdades. Ela pode esconder algo que é uma verdade, mas que você não tem ciência, você não sabe que é uma verdade. Imagina a seguinte situação: um casal, o homem chega em casa muito mais tarde do que geralmente chega. Enquanto esperava por ele, a esposa ligou no trabalho e descobriu que ele saiu muito mais tarde porque teve uma reunião que acabou se prorrogando. Também ligou para o amigo dele, Pedro, e descobriu que o marido dela passou lá na casa do Pedro para entregar uns documentos. Mas esses 2 fatos ainda não explicam a totalidade do atraso do marido dessa senhora. Bem, eis que o marido chega em casa e ela pergunta: amor, onde você estava? Por que você demorou tanto? E ele responde: querida, demorei para sair do trabalho por causa de uma reunião que acabou se prorrogando. Precisei passar na casa do Pedro para entregar um documento e, como se isso não bastasse, o pneu furou voltando da casa do Pedro para cá. Bem, a esposa não sabe realmente se o pneu furou. Ela não sabe dessa informação. Mas como as outras 2 informações... e lembrando, o marido não sabe que ela sabia das 2 informações. Mas como essas outras 2 informações, ela já confirmou que eram verdade, ela já sabe que é uma verdade, a terceira informação vai parecer uma verdade. E como um político pode usar isso? Colocando o posicionamento dele entre fatos que você já conhece. As principais causas da mortalidade infantil é a falta de saneamento básico. O Nordeste é uma das regiões mais atingidas. Então precisamos imediatamente aprovar o plano Batata Doce para acabar com isso. Vocês não sabem realmente se o plano Batata Doce é uma boa solução ou nem pararam para pensar sobre isso. Mas colocar entre informações que vocês sabem que são 100% verdade vai parecer uma boa opção. Na mágica eu uso muito disso. Imagina que eu dou para o espectador misturar o baralho, aí eu pego o baralho e digo: ó,
Você misturou, você mesmo cortou e não tem como eu saber a ordem das cartas. É mentira. Tem um monte de jeito que eu posso saber a ordem das cartas, mesmo misturado pelo espectador. Mas como é verdade que ele misturou, eu só estou confirmando isso, vai realmente parecer que essa informação é uma verdade. A terceira técnica é a separação em grupos, o famoso nós contra eles. E o interessante a perceber nisso aí é que as pessoas não se separaram realmente pelos grupos a quais elas pertencem. Elas se separaram aos grupos que elas acham que pertencem ou como elas se veem. É a sua própria definição psicológica que colocou a pessoa em grupo A ou grupo B. E por isso que a gente viu tanta gente votando em candidato que tem pautas contrárias aos grupos a quais elas pertencem. Principalmente, o que a gente mais viu foi gente pobre votando em candidato com pautas elitistas. Porque as pessoas não querem assumir para elas mesmas que elas são pobres. E aí, gostaram dessas técnicas? Vocês lembram de mais alguma técnica psicológica, mais alguma manipulação mental que aconteceu nessa eleição? Então escreva aqui no comentário qual técnica foi essa. E se você quer uma manipulação mental do bem, tem o meu curso no Hotmart sobre mentalismo. Link está na descrição. É isso aí. No mais, muito obrigado. Até o próximo vídeo.